pessoal. A gente está aqui para mais uma gravação de uma entrevista da Mostra Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses. Eu sou o Gabriel Chemin, faço parte da direção da Mostra. E comigo está a Paloma da Costa, que faz parte da equipe de curadoria, e o Thiago Stancic, que é diretor do filme A Deriva. Bom, para começar, a gente tem uma pergunta bem simples para você, Thiago, que é de onde que surgiu esse filme? De onde veio essa semente? Como que ele veio a se tornar o que ele se tornou? O Deriva, ele surgiu de um lugar meio curioso, assim. Ele foi meu primeiro projeto que eu comecei a estruturar ele pensando primeiro na produção, assim, não necessariamente na narrativa, né? Ele é o meu projeto TCC, da pós-graduação, então eu já tinha uma série de limitações, eu tinha um prazo já bastante estipulado, e eu, antes de qualquer coisa, eu comecei a determinar, assim, alguns parâmetros que eu ia impor sobre mim mesmo, para que eu pudesse desenvolver uma história que fizesse sentido com as limitações que eu tinha, né? É um projeto que eu ia fazer sozinho, é um projeto que eu ia fazer, minha primeira animação autoral, e não ia ter muito tempo, então eu comecei a primeiro levar isso em consideração. Mas para mim, uma coisa muito importante era, apesar de eu querer chegar nesses parâmetros para conseguir fazer esse projeto de maneira é, eficiente, mas principalmente saudável, né, para eu não ter que me matar para desenvolver o projeto, eu, a partir desses parâmetros, queria também chegar numa ideia que me contentasse, que contemplasse as minhas necessidades, até mesmo de criar um portfólio, de criar um material autoral que eu pudesse divulgar e mostrar, né? Ó, estou trabalhando como animador. Mas eu também não queria que ele ficasse com essa carinha assim de limitado, assim, sabe? Eu não queria que ele parecesse um projeto que a pessoa olha assim, putz, coitado, né? Ele fez o que deu, assim. E daí eu comecei a pensar em como que eu chegaria nessas narrativas simples, mas que elas não soassem simplórias, digamos assim. Então, eu estava desenvolvendo um projeto, um trabalho ali na pós, no comecinho da pós, e eu fiz um GIF de um pescador na proa do navio, com a vara ali, ele jogava a vara, jogava a isca, né? E ele não esperava o peixe vir e ele já puxava. E daí o GIF recomeçava. Só que como é nesse negócio de fazer um looping perfeito, assim, ele meio que ficava uma historinha ali, né, desse pescador impaciente. E daí foi meio disso, assim, eu vi ali uma história, fiquei tipo, poxa, o que que esse pescador tá fazendo que ele não tem nem a paciência de esperar o peixe morder a isca, né? E ao mesmo tempo eu percebi, poxa, se eu faço uma história no mar, o mar é um cenário simples, mas ele não soa simplório, né? Porque o mar, o alto mar, principalmente, né, quando você tá longe de qualquer terra, ele é só isso, é só céu e água, né? Então, para mim, ali foi um achado perfeito. Daí, a partir daí, eu comecei a desenvolver a história. Eu vou aproveitar que a gente já está nisso e pedir para você falar um pouco da relação com o livro do Hemingway, porque eu vi que você cita ele e tal, e eu acho que nessa construção da história que você teve no processo, ele acabou entrando como referência, uma referência bem importante. Então, é até curioso, né? Porque quando eu cheguei nessa ideia do pescador e dessa coisa, assim, de um pescador, ao mesmo tempo que ele é arredio, ele é meio frustrado, né? Eu comecei a desenvolver a história e eu fui percebendo aos poucos que eu tava criando o meu velho Márcio, sabe? Daí chegou num ponto que eu até mandei mensagem para um amigo, né? Eu falei, cara, eu fiz o velho mar, ferrou, sabe? Então, eu comecei a refletir em cima, assim, de tipo, tá, beleza. Eu tenho essa referência muito forte. É um livro que me marcou bastante quando eu li. Eu não sinto necessidade de eu ter que recomeçar do zero, porque afinal de contas as referências existem, né? Mas o que que eu posso fazer de diferente, assim, sabe? Então, eu comecei a refletir em cima do que eu absorvo do velho mar, de todo o momento que ele de fato pega o peixe e tudo que parte daí, né? E eu fiquei nessa, tipo, poxa, e se ele nunca pegar o peixe, né? E daí pra mim foi meio essa a principal curva, assim, da inspiração, que pra mim também foi o... acho que foi ali a essência da história pra mim, assim, sabe? É um pescador que quer muito pescar um peixe que ele nunca vai pescar. Eu acho que isso é bastante interessante, assim, porque o Velho Mar é uma narrativa muito mais adulta, assim, uma narrativa séria, e
trágica, enquanto aqui a gente tem a deriva muito mais leve, para um público muito mais infantil também, mas os temas eles estão ali ainda. Você ainda vai falar sobre depressão e vai ser o fio condutor da tua narrativa, mas numa narrativa infantil. E em algum Uhum. momento isso vai virar um pouco de luto por uma vida que ele viveu, luto pela pessoa e tudo mais. Para você faz sentido essas coisas? Você pensou em trazer essas coisas para a narrativa ou elas vieram naturalmente? Assim, como que foi isso? Assim, ao mesmo tempo que elas foram vindo, eram também coisas que eu gosto de falar, né? Eu tenho como um tema muito recorrente, assim, na minha cabeça, que é essas representações de como homens lidam com sentimentos. E eu, então, quando eu comecei a perceber essa coisa assim, tipo, tá, tem um pescador aqui e ele tá inquieto, assim, ele tem alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da ideia de que a gente não sabe exatamente o que ele tá sentindo porque ele é um homem. Então ele vai estar escondendo isso dos demais, assim, ele não sabe muito bem como lidar com seus sentimentos, ele não sabe expor seus sentimentos, e nesse caso ele se isola. Então ele está ali no lugar mais isolado que dá para você estar, no ser do espaço. Então sim, assim, tanto que até as próprias decisões de design do próprio personagem foram muito pensadas nisso. Assim. Ele é um personagem que a maior parte do rosto dele é ocupado por barba, né? Então você não vê nem a boca dele, você não vê muita expressão dele. É um personagem que ele tem uma limitação muito grande de expressões, assim. Isso tudo era bastante proposital, né? Mas eu acho que quando a gente tava mencionando ali essa questão, assim, de tipo, dessa saudade, desse processo de luto, né? E também, para mim, acabava caindo muito numa relação de trabalho, sabe? De sentimentos relacionados ao trabalho. Porque além de pescador ali ser uma relação que ele tem com esse outro personagem, é um ofício, né? E quando eu estava produzindo, eu estava pensando nessa sensação, assim, de ele tá ali, ele tá cansado, mas ele tá insistindo, ele quer, assim, talvez honrar essa outra pessoa. Eu cheguei numa reflexão que também me serviu de guia, que era, tem aquela frase, né, não dê esmola, ensine a pescar. E daí me veio na cabeça, putz, mas eu nunca quis ser pescador, né? E daí, a partir daí, surgiu essa ideia. Eu queria perguntar para você, Thiago, sobre o teu caso e o caso da outra animação aqui da mostra são casos bem específicos, assim. Que a gente, tipo, falou, a gente faz filme, mas a gente faz filme live action, com equipes grandes e tal. Queria saber como que é esse processo mais de solitário ou solitude, de produzir um filme sozinho. O que é mais difícil? O que foi mais difícil? Porque imagino que não deva ser fácil, assim. Como é esse processo de realmente produzir um filme quase de cabo a rabo, né? Acho que só a trilha sonora que foi feita por outra pessoa. Mas como que foi tudo isso pra você? Cara, então, ao mesmo tempo que ele é libertador, assim, que você fica nessa, tipo, putz, aqui eu tô num canvas em branco, eu faço o que eu bem entender, é, é péssimo, né? Porque você tem um canvas em branco e você vai fazer o que você bem entender. Então, assim, eu, na maior parte da minha carreira, né, antes de fazer o filme agora, eu fiz livros e todos os processos, eu sempre fui de trabalhar muito sozinho, assim. Mas ele cria esse desafio justamente, eu acho que por você tá tendo que ser, ao mesmo tempo, quem te cobra, quem te motiva. Mas também para mim, assim, foi curioso que daí, conforme eu fui fazendo o A Deriva, eu percebi só lá pro final, assim, realmente, assim, pra última semana ali de produção, que eu tava fazendo aquele pescador lá, sozinho, e ele vai, não sei o que, blá, blá, blá. E daí, de repente, eu parei e olhei assim, eu sou esse pescador, sabe? Eu tô aqui, sozinho, de madrugada, fazendo esse negócio completamente sem ninguém, assim. Então, ele é muito curioso, assim, como no final das contas o filme também acabou falando sobre a própria produção dele, assim, sobre como eu me relaciono com produção, né? Como eu me relaciono enquanto artista, assim, né? Mas agora, tipo, falando assim um pouco do lado que é positivo, assim, que eu gosto, é que, tipo, cara, era muito divertido, assim, eu poder pegar tudo que eu quisesse fazer, e se eu quero colocar um detalhezinho aqui, eu boto, se eu não quero, eu não boto.
É, ao mesmo tempo que é muito trabalho, é muita coisa, ao todo são uns 40 cenários que tem fechado ali, a produção do rig do personagem, tudo assim, realmente é muita coisa, mas quando deu certo, assim, também é um prazer gigantesco. Eu acho, putz, que legal. Eu tenho uma peça que eu posso só enviar, assim, como meu portfólio, que é tipo, o que que você fez? Tudo. Só a música, eu não fiz porque eu realmente não pretendo ser músico, mas é meio isso, assim, sabe? É muito interessante, né? Porque você falou muito no começo lá sobre ser algo simples, né? O mar ser algo simples no sentido que é meio único, você não vai precisar ficar mudando. Mas ao mesmo tempo você tá o tempo todo no filme mudando, né? Você tá, tipo, escolhendo maneiras de tornar aquilo dinâmico, que se torna um novo desafio. Então, eu gosto muito do efeitozinho de como se estivesse apagando ou acendendo a luz, né? Mas só esse contraste, assim, da noite pro dia, é muito legal quando ele troca pra chovendo. Então você vai encontrando tudo isso no teu filme, né? Acho que isso deve ter sido um desafio também, encontrar essas... Como tornar isso, ao mesmo tempo que é um filme que pede um pouco de algo monótono, né? Que você tem que passar essa parte. Também é um desafio tornar isso dinâmico e legal de ser assistido, né? Sim. Quando comecei a pensar no projeto, eu já estava meio pensando nessas soluções que me trariam bons resultados, mas que não necessariamente eu precisaria recomeçar tudo do zero, assim, sabe? Então, que nem essa questão, assim, das diferentes atmosferas ali do oceano. É, Isso aí é uma coisa que eu tinha planejado desde o começo, porque eu tava, bom, beleza. Eu quero seguir essa estética, que é uma coisa mais lúdica, assim, então não tenho que me preocupar muito em fazer uma transição bem feitinha. É, e que vai quebrar essa monotonia. Mas sim, eu fiz esse planejamento, mas é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que eu comentei, né, não, eu pensei nessa ideia de fazer algo mais simples e tudo mais, no final das contas as coisas meio descarrilharam, assim, né? Porque é o que eu falei, assim, foram muitos cenários, foi muito coisa, a cabine é um cenário bastante complexo, mas eu ainda consegui, assim, sabe, encontrar formas de ter muito reaproveitamento, né? A ideia de ser uma espécie de Dia da Marmota ali, veio meio da viabilização do projeto. Eu tava, beleza, eu vou poder reaproveitar, seja o cenário, seja a animação, seja alguma coisa aqui, mas eu vou mudar uma coisinha para pelo menos falar, tipo, não, é outra cena. Mas no fundo, né, ainda é parecido. Na verdade, eu queria saber se você tem easter egg, porque eu sei que você coloca easter egg em todas essas coisinhas. Nesse tem também? Cara, de easter egg, assim, tem um detalhezinho ali que eu botei uma assinatura pra Rai, minha namorada, que tem um frame do filme, não vou dizer um, que tem uma coisa que pisca, né? Mas, assim, eu não sei se não é exatamente easter egg, né? Assim, eu tentei botar muito significado em todas as minhas decisões, assim, sabe? Principalmente quando eu tava desenvolvendo o personagem. Então, que nem a paleta de cor dele, eu pensei muito para ser uma paleta que remete meio a um entardecer, assim, sabe? É uma coisa meio um pôr do sol, essa coisa dessa mudança ali e tudo mais. Mas, putz, agora tentando lembrar o que que eu botei, porque tem coisa perdida por ali. Mas assim, eu entro tanto no meio do negócio que às vezes tá lá meio já nem lembro. Mas acho que também é o segredo quando você está envolvido num projeto que ele é majoritariamente seu, assim, você acaba se perdendo no meio desse processo, assim, ele é tomado, exatamente o que você estava falando, assim, a narrativa ele reflete um pouco o que você estava fazendo ali também. Mas Sim, essa falar de, porque de alguma forma tá falando de masculinidade, né? Num tom mais sóbrio, mas tá falando também que essa coisa de você não falar e tudo mais. Então, última pergunta para fechar. Tiago, como que você vê o cenário de continuidade do seu trabalho? Pensando também em Ponta Grossa, né? Que você está de volta em Ponta Grossa, ou do teu próprio trabalho fora, né? A animação abre possibilidades para o mundo, praticamente. Então, como que você vê essa sua atuação nos próximos anos? No próximo, sei lá. que medo, né? Cara, eu sou um otimista cauteloso, assim, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Eu agora, felizmente, estou conseguindo encontrar a oportunidade de estar trabalhando com animador, de estar trabalhando
E como você disse, né, a animação abre esse espaço para que você trabalhe em produção, seja onde for, daqui, né? Até umas semanas atrás eu estava trabalhando com uma série da Polônia, e agora voltei a trabalhar com uma produção aqui no Brasil. Mas, cara, ao mesmo tempo que é empolgante essa possibilidade, assim, também é um pouco preocupante, né? Querendo ou não, as condições de trabalho às vezes não são muito ideais, né? A gente acaba uma profissão muito pejotizada, assim, né? Então, é legal ter esse vislumbre, de, tipo, poxa, acho que dá para viver disso aqui, dá para prosseguir nessa ideia, mas pensando muito em trabalhar com produções externas a mim, né? O autoral mesmo, assim, é uma coisa que eu ainda tô descobrindo, assim, como é que vai ficar, quando que eu vou conseguir produzir de volta, quando que eu vou poder assumir um projeto igual foi o Deriva. Mas então, para mim, é meio isso, assim, sabe? Não é nem um 8, não é nem um 80. Existe esse horizonte, espero que ele prossiga, né? Existem algumas produções aqui internas que têm crescido, que têm empolgado bastante, né? Principalmente aí o pessoal Rio, São Paulo, que tem conseguido fazer algumas produções maiores e mandar isso para fora, né? Que infelizmente é hoje onde está o dinheiro. Mas, cara, é meio isso, assim, sabe? É cauteloso, porém eu sempre otimista. Beleza, beleza. Obrigado, Thiago. Obrigado pela tua participação. Acho que vamos nos despedir por aqui. Digam tchau, galera. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.